Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Paulo, passando aí para a gente ver mais uma aulinha aí, tranquilo? Sobre analista, a gente vai ver um pouco do conteúdo do que a gente já está acostumado a ver, e aí eu vou passar um conteúdo complementar para vocês terem uma noção melhor das coisas que acontecem aí na nossa área. E aí eu vou dar um complementar ao que a gente já vê lá na apostila, na aula normal. Então, por exemplo, a aula de hoje a gente vai falar sobre hardware, que é relacionado ao primeiro livro. E as próximas aulas a gente vai falando sobre os conteúdos que vão seguindo a sequência dos livros. Então, primeiro a gente vai falar sobre hardware, depois a gente vai falar um pouco de rede, depois a gente vai falar um pouco de Linux, depois a gente fala um pouco de Arduino. Aí a gente vai vendo curiosidades, a gente vai vendo coisas legais, a gente vai vendo coisas diferentes que a gente não consegue ver no conteúdo da apostila, beleza? Então a gente vai falar um pouquinho sobre processador, memórias e unidades de armazenamento, como os HDs e SSDs. E a gente vai falar um pouquinho de uma maneira um pouco mais detalhada, um pouquinho melhor do que a gente vê lá na apostila. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre os processadores da 10ª geração, um pouquinho, né? Os Core 7 da 10ª geração, só para vocês terem uma noção. Claro que isso vale para todos os processadores da 10ª geração, desde dos Pentium até os i3, i5, i7 e 9, mas eu peguei o i7 como comparativo porque ele é o processador, digamos assim, o topo de linha para o usuário comum, para o usuário final comum, e aí depois disso a gente só vai ter os processadores que já não entram na nossa vida normal, né, que é o Core 9, que é um processador de ultra performance que a grande maioria não conseguiria comprar, né, digamos assim, pelo preço estar fora da nossa realidade. E aí depois a gente entra em processadores para servidor, processador para outros tipos de coisas que são muito mais caros também. Então a gente pode chegar aí até um processador de 10 mil ou 11 mil dólares aí com o preço do dólar que a gente está hoje, né? Possivelmente o processador deva chegar aí na casa dos 55 mil reais. Mas vamos lá. A gente vai falar sobre o processador, um pouquinho sobre o processador Core 7 10700, tá? E a gente vai ver um pouco os tipos de processadores e qual a diferença entre eles, o que influencia, qual que eu tenho que escolher, o porquê que eu vou escolher aquele. Então vamos lá. A gente tem o Core 7 10700 e ele vai variar aí entre normal, sem nenhuma letra no final e com várias letras no finais. Então a gente vai ter desde o sem letra, que ele é o processador Core 7 nu e cru, do jeito que ele foi concebido, e aí a gente vai ter alguns outros com algumas melhorias para determinados tipos de operações diferentes. Então a gente vai ter, por exemplo, o com final K. Esse com final K quer dizer que ele é desbloqueado. Então eu posso simplesmente alterar a funcionalidade desse processador, o que a gente chama de overclock. Ele vai trabalhar acima do que o fabricante falou que ele pode trabalhar. Esse processador, top, recomendo muito ele. Os processadores, aí a gente tem os processadores T, que são processadores que são, digamos assim, otimizados para ter um consumo de energia menor e uma performance legal. Então ele tem meio que um equilíbrio, digamos assim, proporcional, enquanto o normal, por exemplo, sem nada, o equilíbrio dele fica na balança, meio a meio. E aí ele meio que tende a ser um pouquinho melhor que o normal. Só que esse um pouquinho melhor quer dizer que ele se desempenha melhor em algumas operações, mas em outras ele fica para trás do normal. O K, a gente que regula isso. Se a gente quer consumir muita energia e ter um desempenho muito alto, beleza, quero ter um consumo menor e diminuir o meu desempenho, beleza também, é você que comanda no K. Esse é o interessante do nosso K. Aí a gente tem também o H, que é o de High Performance, ou seja, ele é de alta performance. Só que aí a gente vai entrar já em outra questão, porque até agora a gente viu o normal, o T e o K, esses três são voltados para desktop. Enquanto o que a gente vai ver agora, que é o U, o Y e o H, são voltados para notebooks.
Então a gente vai ver que, por exemplo, no H é um processador de alta performance. H significa High Performance. Então esse H ele é um processador que, mesmo que seja para um notebook, ele tem uma performance próxima do que é no desktop. Então ele é um processador muito bom para notebooks. Só que a gente tem um grande porém aí, né, nesse H. Ele consome muita energia para um notebook convencional. Essa é a questão. Então, por exemplo, um notebook que vai equipar um processador da linha H, ele com certeza vai precisar ficar carregando o notebook toda hora, colocando na tomada para carregar, porque ele vai gastar muito mais energia do que um processador, por exemplo, da série U, que U significa Ultra Low Power, ou seja, ele gasta muito pouca energia, consequentemente a performance dele também é menor. Esse U são os processadores que são mais comuns de você ver em notebooks comuns. Às vezes vocês encontram até em ultrabooks esse U, mas não é o foco deles. São para notebooks comuns que precisam de uma performance legal, mas que não sejam muito econômicos ou muito finos. Então aí o cara consegue colocar uma bateria média no notebook, o notebook não fica tão fino, e aí ele tem uma performance legal e não precisa ficar indo na tomada toda hora. Por último, a gente tem o Y, que é um processador onde a gente vai ter muito pouca performance, a performance dele vai abaixar bastante, e a gente vai ter também, e a gente vai ter também um consumo de energia muito baixo. Então, ou seja, ele fica fora da tomada por muito tempo. Esse tipo de processador, ele costuma ir para ultrabooks, que são notebooks muito mais finos e compactos, que você consegue levar, ficar, sei lá, 7, 8 horas sem ter que carregar ele. A ideia desse ultrabook é exatamente a gente conseguir não ter que levar carregador com o notebook. É interessante? Interessante. O notebook é mais bonito? Sim, fica mais bonito. Mas a que ponto você deseja beleza em troca de performance? Então a gente viu aí que tipo, os processadores H consomem menos, aliás, consomem mais energia, só que entregam mais processamento, eles entregam mais performance, só que o notebook acaba ficando mais grosso por conta dele precisar dissipar mais energia, porque ele esquenta mais, ele precisa jogar essa energia para fora em forma de calor, então o notebook vai ser mais grosso, mesmo que o notebook não tenha uma placa de vídeo, ele vai ter que ser mais grosso para poder jogar esse calor fora, por conta que a energia que o processador está gastando não é a energia da bateria, não é um consumo baixo, é um consumo alto, ou seja, um consumo que está vindo diretamente da tomada, e aí, consequentemente, isso gera calor que tem que ser jogado para fora de alguma maneira. Por isso, os notebooks com processadores da linha H costumam ser mais grossos, enquanto os processadores da linha U e Y são notebooks mais finos com um desempenho um pouco menor. Deixando claro, não é um desempenho ruim. Por exemplo, se você pegar um processador com final U, um Core i5, um Core i7, tentar mexer com edição de vídeo, que é alguma coisa pesada, você já vai conseguir, você não vai ter problema. Por exemplo, um Core i5 de 8ª ou 10ª geração, você já consegue fazer edição de vídeos em 4K sem problema nenhum. Enquanto a gente trabalha com o H, a gente não vai ter mais, já não tem um problema no U, mas no H já sobra performance para a gente fazer qualquer outra coisa. A gente consegue editar vídeo, fazer outra coisa, trabalhar com 2 monitor e o PC não dá problema, então a gente tem um desempenho um pouco melhor. E o Y, que significa Extremely Ultra Low Power, ou seja, tem um consumo de energia muito abaixo do que os outros, mas também ele tem um desempenho muito abaixo. A gente poder identificar quais são os tipos de processadores, então a gente consegue visualizar melhor como esses processadores são montados e o que eles fazem, o que tem dentro deles. Por exemplo, os processadores de desktop, todos eles que eu digo são os Core i7, ao qual a gente está estudando agora, já são com 8 núcleos, ou seja, ele tem 8 núcleos físicos, ele consegue fazer 8 operações ao mesmo tempo, e tem mais 16 threads. Essas threads são núcleos que são simulados a partir dos núcleos físicos para que se possa fazer mais operações ao mesmo tempo. Então, o processador ele vai conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo sem ter problemas, sem ter que
gargalar, ou melhor dizendo, sem que você perca performance. Por exemplo, pessoas que gostam de fazer streamers, né, digamos assim, no Twitch, YouTube, Facebook. Esse tipo de pessoa ele precisa de um processador que tenha no mínimo 8 núcleos. Ah, mas por que ele tem que ter um processador que tenha no mínimo 8 núcleos? Veja bem, se você tem um software que está fazendo a captura, como por exemplo OBS, vamos usar o OBS como exemplo, que é o software mais famoso aí de captura. Ele costuma consumir muito do processador, mas é muito mesmo. Então, a gente precisa de ter no mínimo separado, no mínimo, uns de 2 a 4 núcleos só para o OBS, porque ele consome muito. Ele vai estar puxando recurso de vídeo, ele vai estar puxando recurso de áudio, ele vai estar a todo momento precisando puxar performance do computador para poder gravar o que está acontecendo. Então, ou seja, além do processador estar tendo que fazer o trabalho dele normal, que na grande maioria das vezes o streamer ele vai estar, por exemplo, jogando, além do processador ter o estresse com o jogo, ele vai ter que ter esse estresse dobrado para gravar o que o jogo está fazendo. Então, nesse caso, o processador desse computador do streamer vai precisar de mais performance. É isso que ele necessita. Por isso que a gente precisa de computadores com mais núcleos. Cada vez que a gente evolui, né, a gente faz mais tarefas ao mesmo tempo ou tarefas mais pesadas, naturalmente os nossos processadores têm que melhorar para poder acompanhar essas tarefas que a gente faz. E é exatamente isso que aconteceu com os processadores. Porque até então, os processadores da Intel, até a 7ª geração mais ou menos, todos eram com 4 núcleos, e aí em determinados threads, 4 núcleos e 8 threads. E aí conforme começou a se popularizar o streaming, aí a gente se viu obrigado a ter mais núcleos, a Intel passou a fabricar processadores com 8 núcleos e mais threads, 16 threads e por aí vai. Continuando, voltando a falar sobre a arquitetura dos processadores. E aí a gente vê aqui nesses processadores de 10ª geração, ele se dividiu em duas arquiteturas, né? Uma arquitetura que recebeu a nomenclatura de Ice Lake e uma que recebeu a nomenclatura de Comet Lake. E aí a gente vê que o Ice Lake são processadores, como o nome já remete, Ice são processadores mais frios, onde eles vão ter um desempenho um pouco menor. Um desempenho que eu me refiro a vídeo, ou seja, o vídeo integrado dele é um pouquinho mais simples, exatamente para você poder utilizar, colocar algum outro componente junto, uma placa de vídeo ou alguma coisa do tipo, ou no caso para notebooks mais baratos, onde a gente não tenha que ter uma performance muito grande. E aí a gente tem os Comet Lake, e aí os Comet Lake são processadores mais sofisticados, com um desempenho de vídeo um pouco melhor não, bastante melhor. Claro, não chega aos pés de uma placa de vídeo, de uma GeForce, sei lá, RTX 1060, 2060, não chega aos pés de uma placa de vídeo dessa, tá? Mas, claro, já tem um desempenho muito maior do que o vídeo integrado das gerações anteriores, como por exemplo, o vídeo integrado da 8ª, 9ª e 10ª geração, até o Ice Lake, é o mesmo vídeo integrado, que é o UHD 630 para desktop e 620 para notebook. Enquanto os Comet Lake passaram a utilizar a Iris Plus, ou Iris Plus, como você queira dizer, onde tem um vídeo com inteligência artificial. Cara, mas para que eu quero inteligência artificial no meu notebook? Simples, se você é um desenvolvedor, principalmente que trabalha com notebook, você vai precisar de inteligência artificial para o computador poder analisar de forma melhor quando é que eu vou utilizar determinada ferramenta do meu editor ou do meu software que eu utilizo para criar conteúdo. Então, por exemplo, eu trabalho muito com Photoshop. Se eu tiver uma placa de vídeo, um processador com vídeo com inteligência artificial, ele vai saber que em determinado momento que eu estou trabalhando na minha imagem, que eu estou editando ou criando a minha imagem, ele vai saber que eu vou precisar utilizar determinada ferramenta. Então o processador ele já deixa pré-carregada essa ferramenta dentro do processador para a gente poder utilizar ela
ele ir mais rápido, a gente não ter uma dor de cabeça com esse processador em questão de performance. Não só isso, mas, por exemplo, preciso renderizar um vídeo, ele deixa meio que pré-renderizados pequenos pedacinhos do vídeo, meio que separado no processador, para na hora que for fazer a renderização, ele conseguir terminar isso de forma mais rápida. Tem várias outras coisas aí no meio, mas isso melhora em muito a performance para quem vai trabalhar com vídeo integrado, quem precisa de notebooks para fazer edição. Continuando na ideia. E aí a principal diferença entre esses Ice Lakes e Comet Lakes, litografia. E aí essa litografia nada mais é do que a forma com que esse processador foi construído e a quantidade de transistores que tem dentro de um pequeno espaço. Aí essa arquitetura, ela nada mais é do que o tamanho, o espaço entre os transistores, ou seja, o tamanho do espaço que foi utilizado para se colocar os transistores nos núcleos do processador e a gente poder conseguir trabalhar com isso. Então, quanto menor for o espaço entre os transistores, melhor vai ser a performance do nosso processador, porque menos espaço tem que correr o pulso eletroeletrônico para chegar até o próximo transistor. Então, para ele fazer o processamento de um dado, ele não tem que percorrer um caminho muito grande. Esse caminho é menor, consequentemente esse dado chega mais rápido. E aí é onde a gente entra no que a gente chama de litografia, que é o espaço que eles estão sendo agrupados, é a distância entre os transistores, e aí eles normalmente são distanciados em nanômetros, ou seja, quantos milhões ou bilhões de transistores cabem dentro de um espaço em nanômetro, ou seja, é muito pequeno. Você vai precisar de um microscópio muito potente para poder enxergar a distância entre esses transistores, só para você ter uma ideia. E aí a gente entra naquela brincadeira de que as gerações anteriores eram com nanômetros maiores, ou seja, era maior espaço entre os transistores e cabia menos coisas. E conforme foi evoluindo, o tamanho, o espaço entre os transistores diminuiu, consequentemente o nanômetro também diminuiu, o que a gente chama de litografia. Atualmente, a 10ª geração, falando especificamente do Comet Lake, está em 10 nanômetros, ou seja, a cada 10 nanômetros tem alguns bilhões de transistores, tá? Essa é a ideia. E aí os Ice Lake, que consequentemente eles têm um espaço um pouquinho maior, e é uma arquitetura que já vinha sendo utilizada há mais tempo, ainda está em 14 nanômetros. Então, por ser uma tecnologia que já vinha sendo utilizada, se eu não me engano, desde a 7ª geração ou 8ª geração, uma coisa assim, consequentemente a Intel já tem uma noção melhor de como posicionar os componentes. E aí faz com que esses Ice Lake esquente menos por ter um espaço maior e poder ter uma produtividade melhor em questão de componente por espaço. Enquanto nos Comet Lake o espaço é bem menor. Claro, não estou dizendo que os Comet Lake vão esquentar muito mais que os Ice Lake, mas os Comet Lake vão ter, digamos, uma performance um pouquinho pior do que os Ice Lake em relação à temperatura. Mas em relação a desempenho, os Comet Lake vão ter um desempenho muito melhor. É aquela clara balança, né? Quanto mais desempenho, menos esse processador vai esquentar. Então, se eu colocar um desempenho alto, o processador vai esquentar mais. Se eu colocar um desempenho baixo, o processador vai esquentar menos. É claramente bem simples a ideia, tá? E aí, onde que eu quero chegar? Para a gente poder começar a falar um pouquinho das memórias. E as memórias, atualmente a gente está trabalhando no padrão DDR4. E aí, esse padrão DDR4, a gente tem alguns fatores que diferenciam o DDR4 para o DDR3, como largura de banda, quantidade de informação transmitida, as trilhas que são utilizadas, quais são os tipos de processadores que podem utilizar esse tipo de memória. Tem várias coisas aí alinhadas para poder se falar sobre o DDR4, mas não é esse o momento, não é isso que a gente quer falar. O que a gente quer falar é que as memórias DDR4, elas têm um conjunto
de encapsulamento de memória, ou seja, são vários chips que estão todos juntos em uma plaquinha que normalmente que a gente chama de pente, né? Que não está certo, o nome correto é encapsulamento de memória. E aí esse encapsulamento com vários chipzinhos de memória pequenininho que tem ali, ele costuma ter uma frequência, ou seja, ele costuma ter uma velocidade de clock que varia entre 1600 MHz, começam, né, em 1600 MHz, ou seja, esse é o tipo de memória DDR4 mais simples, e ele varia até, atualmente nós estamos em 4000 MHz, é o máximo que eu vi até o momento, ok? E aí, quanto maior essa quantidade de megahertz, mais rápida essa memória vai ser. Só que, consequentemente, quanto maior, mais ela vai esquentar. Porque, basicamente, esse megahertz é a quantidade de instruções que essa memória consegue ler ou escrever dentro de um ciclo de clock, ou seja, o tempo de o processador fazer a leitura completa daquela informação, como se fosse um relógio. Por isso que isso se chama clock, porque ele forma o símbolo do relógio, ele faz o giro completo de um relógio. A hora que ele completa esse ciclo, aí ele completou um ciclo de clock. Então, a cada um ciclo de clock, essa memória, por exemplo, consegue ler, fazer 4 bilhões de instruções por segundo. Ela consegue ler ou escrever, não sei qual a função que vocês querem utilizar aí dessa memória. E aí, a ideia é que tudo que a gente vai fazer no computador está armazenado dentro da nossa unidade de armazenamento, por exemplo, o HD. E aí a gente vai pegar tudo que está lá dentro e precisa fazer o processador ir lá e ler essa informação. E aí ele vai modificar essa informação e vai gerar outra informação. Só que demora muito tempo para o processador sair de lá de onde ele está. Por exemplo, o processador está lá no socket da placa-mãe, ele tem que sair de lá do socket, passa por toda a informação até chegar lá na interface SATA, que é aquele conectorzinho, e passar pelo fio do SATA, entrar no HD, aí o HD tem que ler, tem que girar aquela coisa toda e voltar a informação para o processador. Não é interessante, tá? O processador ele vai perder muito tempo para fazer tudo isso. Então o que a gente faz? Essa informação que está dentro do HD, ela é colocada dentro da memória RAM, e aí o processador busca essa informação dentro da memória RAM, lê a informação dentro dela, modifica essa informação por dentro da própria memória RAM e deixa lá. E aí, quando você precisa ver essa informação ou mostrar para você essa informação na tela do seu computador, essa informação é enviada para o seu chip gráfico, para a sua placa de vídeo, para o seu vídeo integrado de alguma maneira. Então a gente tem aí um trabalho que a memória RAM ela faz o intermédio entre o processador e a unidade de armazenamento que a gente tem. Então, quanto mais rápida for essa memória, mais rápido o seu processador vai conseguir ler ou escrever aquela informação no seu computador. Deixando bem claro, essa velocidade da memória, a gente só vai sentir diferença em situações que exijam a performance da memória em específico. Professor, mas quando é que eu vou precisar de uma performance de memória melhor? Cara, eu vou dar um exemplo para você. Quando você for trabalhar com edição de vídeos, edição de gráficos em 3D, ou mexer com jogos, coisas desse tipo. Se você não vai jogar no seu computador, você não vai mexer com edição de vídeo, você não vai trabalhar com CAD, coisas com edição de 3D, ou, por exemplo, fazer renderização 3D ou modelagem 3D, esquece. A memória, você não tem que comprar uma memória top de 4000 MHz, por exemplo, que vai custar, sei lá, R$1.000 no encapsulamento de memória. Você vai precisar, no caso, de uma memória mais simples, no caso uma DDR4, sei lá, de 2000 MHz, 1800 MHz, uma coisa mais simples, que já vai te atender. Ela vai te dar uma performance muito boa, porque já é uma memória de última geração, já é DDR4, a gente não tem mais dor de cabeça em relação ao desempenho com isso. Então, a gente vê que o clock da memória é a quantidade de coisas que ela vai conseguir ler e escrever, mandar para o processador, mandar de volta para o HD, as coisas e tudo mais, vai variar de acordo com o que você necessita para o seu computador. Então não adianta a gente comprar uma memória de, sei lá, 4000 MHz, sei lá, colocar 64 GB de memória RAM a 4000 MHz
um PC que você vai usar para abrir Facebook, abrir o WhatsApp, não é interessante, tá? Então esse tipo de coisa a gente deixa para quem realmente vai utilizar, para quem vai precisar, e talvez por isso que as memórias estejam tão caras hoje em dia, não só por isso, tem mais fatores, a gente tem a ver com o dólar, porque as memórias não são fabricadas aqui no Brasil, tá? A grande maioria das memórias não são fabricadas lá fora e importadas para o Brasil. Então a gente não tem por que comprar memória de alta performance. As memórias de alta performance deixa para quem realmente vai precisar de memória de alta performance. E a gente cai no nosso terceiro item que a gente teria para falar hoje, que são os HDs ou os SSDs. Porque a gente vai falar de exatamente unidade de armazenamento. Então, vamos lá. HD. Se a gente parar para prestar atenção na palavra HD, na verdade ela é uma sigla para a palavra hard drive. Se a gente for tentar falar da forma mais correta possível, seria hard disk drive, seriam dois Ds, então seria HDD. Essa é a nomenclatura correta para esse tipo de equipamento. A gente trabalha também com os SSDs, que significa Solid State Drives, ou disco de estado sólido. Qual que é a nossa diferença entre os dois? O que a gente vai ter aí? O que vai mudar no nosso equipamento entre ter um HD ou ter um SSD? O que muda para nós? Nesse caso, o HD ele é um disco de metal, ou seja, ele tem um disco, um CD dentro dele, de metal, que ele está girando, igual qualquer CD, DVD, dentro de qualquer aparelho eletrônico que os utilize. Então ele está girando e dentro dele vai ter uma agulha, um cabeçote que fica tentando ler as informações, ler e escrever as informações. Então nosso computador vai depender da velocidade que aquele disco roda e aquele bracinho consegue ler e escrever a informação naquele disco que está rodando. Eu quero que vocês imaginem o seguinte, como aquilo está rodando o tempo todo, aquele bracinho não tem como ler e escrever as informações na sequência das informações, uma depois da outra, porque o disco está rodando muito rápido. Então ele vai gravar informação, por exemplo, digamos, eu quero que vocês imaginem o seguinte, que foi gravada uma informação num ponto do CD lá em cima, e aí a continuação daquela informação foi gravada no ponto do CD lá embaixo, ou seja, não está na sequência. Isso fez com que as informações ficassem fragmentadas, ou seja, elas estão quebradinhas em pedaços diferentes, em lugares diferentes do HD. Isso faz com que, por mais que o HD já seja lento por conta do disco estar girando, ele fique mais lento ainda para ficar procurando informação dentro desse disco. Então ele tem que ler um pedaço da informação está em um lugar e outro pedaço tem em outro lugar. Claro, quando a gente fala demorando, eu me refiro a grandes informações. Por exemplo, se eu catar um arquivo de 1, 2 GB e tentar ler ele no HD, vai demorar, porque tá vários pedacinhos em vários lugares diferentes. Mas quando são arquivos pequenos, a gente já não tem esse problema. Já o SSD, ele já é completamente diferente. Ele trabalha numa placa, ele é exatamente igual a um encapsulamento de memória. É um chip, eles são vários chips de memória que estão encapsulados em uma placa, e essa placa vai ser ligada ao computador de alguma maneira. Enquanto no HD a gente tem que conectar o HD através de um cabo no padrão SATA, ou seja, a gente vai ter que ligar o cabo lá na interface SATA da placa-mãe, o SSD a gente consegue ligar ele de duas formas diferentes, e essas duas formas diferentes pode utilizar duas interfaces diferentes, tá? Então, a gente pode conectar o HD através da interface SATA, ou seja, com o cabo SATA, e a gente pode conectar também ele no slot PCI Express. Só que esse PCI Express ele pode variar de duas formas diferentes, por isso que eu falei que teriam duas interfaces e duas conexões diferentes. Basicamente é que, se a gente parar para analisar, o HD ele não consegue nem ler e nem escrever numa velocidade alta, digamos assim. Ele tem um limite por ele ter um disco rodando, ele tem um limite físico para esse componente. Então a gente vai parar para analisar e a gente vê que essa interface ela não consegue. O problema não está na placa-mãe ou na interface ou no cabo que vai ligar ao HD. O problema está diretamente ligado ao HD. Ele não consegue chegar nem no limite da interface,
que o limite da interface são 6 gigabits por segundo. E o nosso HD não consegue atingir esses 6 gigabits. Ele chega no máximo, aproximadamente uns 50 megabytes por segundo, o que daria acho que uns 500 megabits. Então a gente tem aí um pequeno problema aí em relação à velocidade do HD, que ele não consegue nem chegar ao limite da interface onde ele está trabalhando, que é a interface SATA. Enquanto o SSD, a gente não tem esse problema, por conta dele ser uma placa, um chip, onde ele consegue chegar até o limite da interface. Então é comum a gente achar SSDs que são conectados no padrão SATA, que cheguem até o limite, que vai dar os 550 megabytes por segundo, que é os 6 gigabits, tá? Então, o SSD, a gente vai ter um pequeno porém aí nessa brincadeira. O SSD, além dele conectar a interface SATA, ele também vai para o PCI Express. E aí, quando a gente fala de conexão PCI Express, ele vai utilizar a interface PCI Express, mas ele pode utilizar a conexão SATA ou a conexão PCI Express ou a conexão M2. Os dois utilizando da interface PCI Express. Por exemplo, se eu comprar um SSD no formato de placa, que ele se encaixa diretamente no slot PCI Express, ele vai conectar e vai ficar em pé, igual uma placa de vídeo que eu coloquei lá no meu computador. Mas eu também posso comprar ele que se encaixa no slot M2, que utiliza da interface PCI Express, ou seja, ele vai utilizar da mesma trilha na placa-mãe que o slot PCI Express utiliza. Então a gente vai ter um limite de velocidade daquele SSD M2 no mesmo limite que o SSD M2 utilizaria no slot PCI Express. Os dois são a mesma coisa, a diferença está somente no encaixe entre eles. E aí é onde a gente entra naquela brincadeira. Por que eu não utilizo um SSD no meu slot PCI Express? Porque eu vou utilizar o slot PCI Express para conectar outro tipo de placa. Por exemplo, placas de vídeo, placas de som, placas de alta performance que eu poderia colocar no meu computador e no lugar do SSD, para ele não atrapalhar. Enquanto a gente tem um slot separado só para SSD, que seria o slot M2, e a gente colocaria ele lá, ficaria separado num cantinho, onde ele também não atrapalha em questão de espaço, um lugar onde ele, na teoria, é mais fácil de ser manuseado. E aí a gente para e presta atenção, onde a nossa interface SATA, ela tem um limite de 6 gigabits. Se a gente tem 6 gigabits de limite, qual que é o limite da interface do PCI Express, atualmente no 3.0? Se eu não estiver enganado, deve gerar em torno de aproximadamente 500 gigabits, é isso? De 500 gigabits por segundo, só que obviamente o SSD não vai chegar nesses 500 gigabits por segundo, mas a velocidade máxima que a gente conseguiu atingir até hoje em SSDs, que eu já vi no mercado à venda, está em torno de 2 gigabytes por segundo de leitura e escrita, ou seja, você consegue pegar um arquivo de 2 GB e transferir dentro do seu SSD só clicando. Ele não vai ter tempo de resposta, você só passa e passou, já era. É muito rápido, isso é muito bom. Por que isso é muito bom? Para quem trabalha com arquivos muito grandes, com edição muito grande, isso vai ficar muito rápido. Eu vou dar um exemplo mais prático para você. Se você joga um joguinho, alguma coisa no seu computador, o tempo de carregamento da próxima fase, do próximo mapa do seu jogo, vai ser milhões de anos mais rápido, milhões de vezes mais rápido. Porque a gente vai ter uma velocidade de leitura daquele arquivo e de escrita daquele arquivo muito maior. O que vai acontecer? Ele vai pegar aquilo e vai catar e jogar para a memória de forma muito mais rápida do que um HD conseguiria jogar, um SSD do padrão SATA conseguiria jogar. E é onde a gente entra na brincadeira de analisar em questão de tamanhos do SSD, onde os SSDs no padrão SATA, eles costumam vir como se fosse uma caixinha, eles vêm no tamanho exato, no mesmo tamanho de um HD de notebook. Aqueles HDs de 5
de 4,5 polegadas, 4 polegadas e meia, né? Enquanto no padrão NVMe, que são colocados em slot M2 e PCI Express, são uma plaquinha muito pequena, na grande maioria das vezes no máximo desse tamanho. Então a gente tem uma diferença de tamanho brutal e a questão de performance também muito maior, a diferença entre ambos. Claro, você vai utilizar um computador somente para jogo, somente para fazer coisas leves, utilize um SSD no padrão SATA ou no padrão PCI Express, sem ser o NVMe. Você já vai ter um desempenho estupidamente maior do que um HD. Estupidamente maior mesmo. Eu digo ao ponto de você, por exemplo, abrir programas que eram extremamente pesados e demorados para carregar no HD, como por exemplo o Android Studio, que é um software para criar aplicativos para Android. Ele no HD ele costuma demorar entre 10 a 15 minutos só para carregar a abertura do aplicativo, enquanto no SSD ele costuma carregar em menos de 1 minuto. Então a gente tem uma diferença muito grande em questão de performance, enquanto se a gente colocar num SSD NVMe, a gente vai ter uma diferença ainda maior, vai carregar em questão de segundos. Então, para a grande maioria dos usuários, o SSD no padrão SATA ele é o mais indicado. Claro, vocês podem colocar, por exemplo, um SSD M2 que utiliza da interface SATA. Só que aí você tem que prestar atenção se a sua placa-mãe ela é compatível com o padrão SATA e compatível com o padrão PCI Express no mesmo slot. A grande maioria das placas-mães aceitam, ok, mas tem algumas que não aceitam. Então, ou você utiliza só NVMe, que é no padrão PCI Express, ou só no padrão SATA. Preste atenção lá na hora de escolher. Eu vou colocar aqui imagens e tudo mais, vocês vão ver como que funciona isso, tá? Então, pessoal, a ideia é que quanto mais rápido as peças, mais próximo a performance delas, melhor vai ser o conjunto, o casamento do seu ecossistema. Então não adianta, por exemplo, eu comprar um Core i7 10700K desbloqueado por overclock, vou montar o melhor PC do mundo e eu vou lá, coloco, sei lá, uma memória DDR4 de 1600 MHz, que é a mais simples, DDR4, com um HD de, sei lá, 1 TB, não importa o tamanho do armazenamento, mas o que importa nesse caso é a performance. A gente viu que o HD vai fazer a gente ficar com perda de performance, e uma perda muito grande mesmo de performance. E a gente vai ter um grande problema no nosso ecossistema. E aí você fala assim, mas eu vou colocar uma placa de vídeo, eu quero colocar uma RTX 2080 Ti, você vai ver meu PC vai ficar muito... Não vai ficar muito bom. Seu PC vai ficar horrível, porque o seu ecossistema não está compatível, a gente não está trabalhando em harmonia, todas as peças não estão em harmonia. Não adianta eu querer comprar um PC com um processador, uma placa de vídeo extremamente potente e colocar a memória e HD ruim. Então tudo tem que ser harmonia. Se eu comprar um processador mediano, eu vou comprar uma memória mediana e um HD ou SSD mediano. Na grande maioria das vezes, um SSD SATA já supre a necessidade de todos os usuários. Todos mesmo. Você só vai precisar de um SSD melhor do que um SATA, um NVMe, por exemplo, quando você for utilizar para coisas mais específicas, como desenvolvedores de aplicações pesadas. E aí a gente entra naquela coisa. Então, se eu comprar um processador top, por exemplo, um Core i9, sei lá, com 128 GB de memória RAM e um SSD, sei lá, o melhor que tem, deixa eu pensar aqui, as melhores marcas, Corsair, Samsung, que são as duas melhores marcas do mercado aí, cara, vai ficar muito top esse PC, mas por outro lado, por exemplo, o custo dele vai ficar monstruoso. Só nessas 3 peças aí que eu falei pra vocês, só processador, memória e SSD, a gente já tem um gasto aí acima de 10 mil reais, só com essas 3 peças. Então, fica claro, quer montar um computador? Quer comprar um computador? Presta atenção no ecossistema, se está tudo em harmonia. Não adianta você comprar um PC que tenha alguma coisa em destaque, esteja muito fora da curva, e as outras sejam abaixo. Porque o que vai contar mais para o seu
PC vão ser as peças que estão abaixo. Sempre vai ser assim. A peça que está abaixo vai puxar a peça que está acima. Ela vai sempre puxar a performance. E no caso, a grande maioria das vezes, quem puxa a performance para baixo é o HD. É a peça que determina a velocidade do nosso computador, de leitura e escrita de determinadas coisas, de todas as coisas que estão no nosso computador. Quem determina é o nosso HD. Porque é ele que vai jogar as coisas para a memória RAM e aí depois o processador vai na memória RAM. Então, se ele demorar para jogar essas coisas para dentro da memória RAM, consequentemente o processador vai ficar esperando para poder ler aquela informação. E é onde a gente vai ter um computador lento, e aí vocês vão achar que o computador está travando, mas na verdade ele não está travando, ele está lento por conta do HD ser lento. E aí a gente passa a ver a necessidade de instalar um SSD na nossa máquina. Esse problema de HD lento vocês podem ver com mais frequência no Windows 10. Por exemplo, quando vocês trabalham com HD, o Windows 10 ele costuma dar com muita frequência o erro de 100% de disco. Comum aí, vocês vão ver bastante discussão na internet afora sobre isso, tá? Provavelmente vocês que têm HD no computador e utilizam o Windows 10 já devem ter passado por esse problema de 100% de disco, porque o computador em si, no geral, está tentando tirar o máximo de performance que o HD aguenta, porque o computador todo tem uma performance legal, menos o seu HD. O seu HD está meio que empacando, travando o que o resto do computador poderia fazer, beleza? Então é isso que eu quero que vocês... Essa aula de hoje foi mais para a gente ter uma noção melhor sobre HD, sobre memória, sobre processador, o casamento entre os três e entender o que um influencia diretamente no outro. Beleza? Valeu, galerinha!